Salve, salve, torcedor! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Central da Tabela. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a fazer a sua inscrição. Aí você ativa o sininho de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixa aqui o seu like, o seu joinha, porque ele contribui e nos ajuda bastante no crescimento do nosso trabalho. Agora vamos para o vídeo. O grupo 1 já foi definido. Chapecoense classificada, 7 pontos em 3 jogos. O Atlético da Bahia foi o segundo colocado com 7 pontos em 3 jogos. O Volta Redonda foi o terceiro colocado com 1 ponto em 3 jogos. O Santa Fé foi o quarto colocado com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 2, ele ficou assim. Grêmio na liderança e classificado com 7 pontos em 3 jogos. O Votoporanguense foi o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Falco foi o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Galvez foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 3, ele terminou assim. O Goiás na liderança e classificado, 9 pontos em 3 jogos. O América de Natal foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Tanabi foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Sobradinho foi o quarto com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 4 terminou assim. O Sport na liderança e classificado com 7 pontos em 3 jogos. O Mirassol foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Forte foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. E o Linense foi o último do grupo 4 com apenas 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 5 ele terminou e o Atlético Paranaense classificado com 7 pontos em 3 jogos. O Osasco foi o segundo colocado e classificado com 5 pontos em 3 jogos. O Maricá foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. E o Araçatuba ficou na quarta posição com 3 jogos e 3 derrotas. No grupo 6, o Grêmio Prudente terminou na liderança e classificado juntamente com a equipe do Ceará. O Grêmio terminou com 9 pontos em 3 jogos e o Ceará na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Olímpico foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos e o Carajás foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 7 ficou assim, o Atlético na liderança e classificado, juntamente com a equipe do Guarani. O Atlético terminou com 9 pontos em 3 jogos, o Guarani com 6 pontos em 3 jogos. O Ascicense ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Naviariense foi o quarto com 3 jogos e 3 derrotas. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. No grupo 8 ficou assim, o Corinthians classificado e na liderança, juntamente com o 15 de Jaú. O Corinthians terminou com 7 pontos em 3 jogos e o 15 de Jaú com 6 pontos em 3 jogos na segunda posição. A Luverdense foi a terceira colocada com 4 pontos em 3 jogos e o Trindade ficou na quarta posição com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 9, o Bahia na liderança e classificado, juntamente com a Inter de Limeira. O Bahia terminou com 7 pontos em 3 jogos, a Inter com 4 pontos em 3 jogos. O CSA terminou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. O América terminou na quarta posição com 2 pontos em 3 jogos. No grupo 10 ficou assim, o América Mineiro na liderança e classificado, juntamente com o Atlético do Piauí. O América terminou com 9 pontos em 3 jogos e o Atlético do Piauí com 6 pontos em 3 jogos. O Comercial ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Noroeste foi o quarto com 3 jogos e 3 derrotas. No grupo 11 ficou assim, o Botafogo na liderança e classificado com 9 pontos em 3 jogos. A Tunalusa também classificada na segunda posição com 2 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz de Pernambuco ficou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. E o Bandeirante foi o quarto com 2 pontos em 3 jogos. O grupo 12, o Guanabara City, terminou na primeira posição e classificado, juntamente com o Vasco da Gama.
O Guanabara ficou com 7 pontos em 3 jogos e o Vasco com 6 pontos em 3 jogos. O Veloclube foi o terceiro colocado com 2 pontos em 3 jogos e o 19 na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. O grupo 13 terminou assim: Cruzeiro na liderança com 9 pontos e 3 jogos, Cruzeiro classificado. O Francana terminou na segunda posição e classificado com 6 pontos em 3 jogos. O Barra foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. E o Sport de Patos da Paraíba foi o quarto com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 14, já finalizado, terminou assim: Ponte Preta na liderança e classificado, juntamente com o Meia-Noite, também classificado. A Ponte com 9 pontos em 3 jogos e o Meia-Noite com 4 pontos em 3 jogos. O Coritiba ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos e o Real na quarta com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 15 está em andamento, a Ferroviária na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Cuiabá é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Quixadá é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o América do Rio de Janeiro na última colocação do grupo 15 com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 16 está em andamento ainda. O Santos, líder, com 6 pontos em 2 jogos. O São Carlense é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O União Cacoelense é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Real Brasília é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. No grupo 17, o Bragantino na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O São Luís é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O Cosmopolitano é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o Figueirense na quarta posição do grupo 17 com 1 ponto em 2 jogos. No grupo 18, o Criciúma na liderança com 3 pontos em 2 jogos. O 15 de Piracicaba é o segundo com 3 pontos em 2 jogos. O Canaã é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Comercial Tietê é o quarto com 3 pontos em 2 jogos. O grupo 19, o São Paulo na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Maurinense é o segundo com 3 pontos em 2 jogos. O Real Soccer é o terceiro com 1 ponto em 2 jogos. E o Independente é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 20, a Portuguesa, a Lusa, na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Operário é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Vila Nova é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o Paulínia é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o seu like e o seu comentário. No grupo 21, a liderança é do Juventude do Rio Grande do Sul, com 4 pontos em 2 jogos. O São José de São Paulo é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Nacional é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. E o Atlético Guaratinguetá de São Paulo é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 22, a liderança é do Botafogo do Rio de Janeiro, com 6 pontos em 2 jogos. O Taubaté é o segundo colocado com 3 pontos e 2 jogos. O Águia é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. E o Estrela de Março da Bahia é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 23, está em andamento ainda, o Fortaleza lidera com 6 pontos em 2 jogos. O União Mogi é o segundo com 6 pontos em 2 jogos. O Centro Olímpico é o terceiro colocado com 2 jogos e 2 derrotas. E o Confiança da Paraíba é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 24, a liderança é do Novo Horizontino, primeiro colocado, 4 pontos em 2 jogos. O Itaquaquecetuba é o segundo com 4 pontos em 2 jogos. O Náutico é o terceiro com 3 pontos em 2 jogos. E o Juventude do Maranhão é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 25, a liderança é do Fluminense com 6 pontos em 2 jogos. O Brasiliense é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Esfera de São Paulo é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Água Santa é o quarto com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 26, a liderança é do time do Ituano, com 6 pontos em 2 jogos.
O Iviema é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Referência é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o Real, do Rio Grande do Sul, é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 27, a liderança é do Palmeiras, com 6 pontos em 2 jogos. O Monte Roraima é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Remo do Pará é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. E o Batalhão na quarta posição com apenas 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 28, a liderança é do Flamengo de São Paulo, com 7 pontos em 3 jogos, o Flamengo classificado, juntamente com a equipe do Bahia. O Bahia ficou na segunda posição com 4 pontos em 3 jogos. O Capivariano é o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. E o Rio Branco é o quarto com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 29, a liderança é do Atlético Mineiro com 6 pontos em 2 jogos. O Osasco é o segundo colocado com apenas 4 pontos em 2 jogos. O QFC do Rio Grande do Norte é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O União é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O Ibrachina lidera o seu grupo, grupo 30, com 4 pontos em 2 jogos. O Santo André é o segundo com 2 pontos em 2 jogos. O Bangu, do Rio de Janeiro, é o terceiro colocado com 2 pontos em 2 jogos. O Ferroviário é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 31, já finalizado e atualizado, o Retrô classificado, juntamente com o Juventus. O Retrô terminou com 7 pontos em 3 jogos. E o Juventus, 5 pontos em 3 jogos. O Futebol Clube Cascavel é o terceiro com 4 pontos em 3 jogos. E o São Bento ficou na quarta com 3 jogos e 3 derrotas. E no grupo de número 32, está em andamento ainda, o Internacional lidera com 4 pontos em 2 jogos. E o Nacional, segundo colocado, 4 pontos em 2 jogos. E a Portuguesa Santista, terceira colocada, com 2 pontos em 2 jogos. E o CSE, último colocado do grupo 32, com 2 jogos e 2 derrotas. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela sua participação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.